Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvaneide, né? Estou continuando aí com as minhas aulas, né? O qual eu abordei aí conteúdos do segundo ano do ensino médio e hoje eu vou falar sobre o estudo dos gases, né? E a sua equação de um gás ideal, né? Então, hoje a gente vai falar da matéria no estado gasoso. A gente viu, né, que as fases da matéria são o líquido, sólido, líquido e gasoso. E hoje a gente vai falar sobre o gás, né? O gás oxigênio, o gás hidrogênio, né? Então, o gás, ele é uma matéria que pode ser comprimida, que difere da matéria no estado líquido e sólido em várias características. Então vamos lá, dar início à nossa aula, né? Estudo dos gases e a equação de um gás ideal, né? Em diversas situações, a matéria ela está no estado físico gasoso, né? O ar que respiramos, o ar quente dos balões, né? E o ar, né, de certas lâmpadas, o ar que está nos balões de oxigênio, né? Então, o ar, né, a matéria, ela está no estado físico gasoso em diversas situações do nosso cotidiano, né? Às vezes, quando a gente precisa tomar aquela inalação, né? Aquele remédio, aquele antibiótico, né? Algum tipo de medicamento por via respiratória, né? O medicamento ele é transformado em estado gasoso e faz com que a gente inale, né, esse medicamento no estado gasoso, né? Esse medicamento no estado gasoso, por exemplo, ele tem uma maior, forma de ação. A sua forma de ação é bem mais rápida. Então, a matéria no estado físico gasoso, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, o ar que respiramos ou o ar quente contido em balões estão no estado gasoso, né? Assim como o vapor presente no interior de certas lâmpadas, né? Então, isso são matérias no estado gasoso. É claro que a gente não consegue ver, mas sabemos que está no estado gasoso, né? Diferentemente do que ocorre com a matéria no estado sólido ou no estado líquido, né? A maioria dos gases ela é incolor. Além disso, os sólidos e os gases eles apresentam outras diferenças, né? Os gases eles se expandem facilmente e eles conseguem ocupar todo o espaço do reservatório que o contém, o que não ocorre com os sólidos, né? O ar, ele está à nossa volta, a gente não consegue visualizar, mas ele está ocupando todo o espaço à nossa volta. Comprimir um corpo sólido é bastante difícil na maioria dos casos, mas é possível comprimir os gases com certa facilidade, né? Algumas características dos gases são expansão, compressão, dureza, né? Isso são apenas algumas das propriedades, né, que permitem diferenciar os gases de materiais sólidos. O estado gasoso, né? As moléculas que formam os gases, elas estão distantes uma das outras, né? Por isso apresentam forças de coesão pouco intensas, né? Grande agitação e movimento aleatório, né? Isso deve-se aos constantes choques que ocorrem em inúmeras direções e velocidades, né? Então ocorrem vários choques entre essas moléculas, né? Deixando o que? Uma maior agitação e tornando o movimento dessas moléculas aleatório, né? Por sua grande agitação, ou seja, grande energia cinética, né? As moléculas de um gás eles tendem a se
distanciar uma das outras, né? Mantendo uma distância maior que a das moléculas dos líquidos e dos sólidos. Consequentemente, sua força de atração molecular ela é fraca, né? Então, por causa dessa força de atração molecular, torna-se as moléculas desse gás mais distantes umas das outras, né? O que não ocorre com os sólidos, né? As moléculas dos sólidos são ligadas, né? Já dos gases, elas são bem distantes, né? Fazendo com que a força de atração molecular seja fraca, né? Então, para caracterizar um gás, né, foi utilizado 3 grandezas. Quais são elas? A pressão, o volume e a temperatura, né? Então, foi utilizada essas 3 grandezas para caracterizar um gás, né? Tais grandezas, a ele associadas em determinado instante, são denominadas variáveis do estado gasoso. Vamos verificar o que acontece, por exemplo, com determinada massa de gás contida em um cilindro acoplado a um ebolo, né, que se movimenta livremente. Vamos lá, né? À medida que um embolo é empurrado para baixo, de acordo com a figura 2, né? Aqui, ó, na figura 2A, temos um recipiente, né, a qual o gás ele está sendo comprimido, né? À medida que esse embolo é empurrado para baixo, o volume que o gás ele ocupa, ele diminui, né? Então, o volume diminuiu. Consequentemente, a pressão sobre esse gás, ela aumentou. Porém, quando o embolo é puxado para cima, de acordo com essa figura 2B, o volume ele aumentou. Então, o gás ele se expandiu dentro desse recipiente. Então, o volume desse gás também se expandiu, né? Consequentemente, a pressão desse gás diminuiu, né? Então, a gente percebe que pressão e volume, eles são inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume, né? Nesses casos, se o sistema ele for isolado e não houver vazamento de moléculas, né, para o meio externo, nem tempo para haver trocas de calor com o meio exterior, né, a temperatura interna do sistema poderá sofrer alteração, né? Que, como vimos, né, a figura A teve, de acordo com o embolo pressionado para baixo, a pressão aumentou e o volume diminuiu. Na figura 2B, o embolo puxado para cima fez com que o gás se expandisse, o volume aumentou e a pressão diminuiu. Quando determinada massa de gás sofre, de alguma maneira, modificação em uma de suas 3 variáveis do estado, tanto pressão, volume ou até mesmo temperatura, né, dizemos que o gás ele passa por uma transformação gasosa, né? Então, quando o gás ele sofre alguma modificação, ou na sua pressão, ou no seu volume, ou na sua temperatura, esse gás ele passou por uma transformação gasosa. Então, pode ter sido, né? Se ele sofreu uma variação na pressão, ele passou por uma certa transformação gasosa. Se foi no volume, também passou por uma transformação gasosa. Se foi uma temperatura, professora, também ele passou por uma transformação gasosa, né? Ocorre transformação gasosa quando, por exemplo, né, uma massa de hidrogênio ela é comprimida, né, de modo a aumentar sua pressão, ou então quando sua temperatura é diminuída por um agente externo. Então, ocorreu uma transformação gasosa.
Se pegamos uma massa de hidrogênio e comprimi-lo, né, a sua pressão vai aumentar. Então, esse gás ele passou por uma transformação gasosa. Ou até mesmo se a temperatura dessa massa de hidrogênio ela é diminuída por um agente externo, esse gás de hidrogênio ele passou por uma transformação gasosa. Gás ideal. A busca pela explicação das propriedades e lei dos gases, com base nas leis de Newton, é o objetivo da teoria cinética dos gases. Essa teoria, que possibilitou a obtenção de expressões matemáticas relacionando grandezas físicas como pressão, volume e temperatura, se baseia nas seguintes suposições, né? Primeiro, os gases eles são constituídos por um número extremamente grande de partículas, seja ele átomos e moléculas. As distâncias médias entre as moléculas componentes de um gás são muito maiores do que as dimensões de qualquer uma dessas moléculas. Terceiro, né? As moléculas de um gás elas se movimentam constantemente em um movimento aleatório. Elas se movimentam em qualquer direção e com velocidade diferente, ocupando todo o espaço disponível. Assim, o volume ocupado pelo gás será equivalente ao volume do recipiente onde estiver contido. Quarto, as interações entre as moléculas de um gás só ocorrem quando essas partículas colidem entre si. Então, só há interação entre as partículas quando elas colidem entre si, ou seja, quando uma bate na outra. As colisões entre essas moléculas, né, de um gás ou entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente que os contém são choques perfeitamente elásticos. Dessa maneira, não há perda de energia cinética total do sistema, ou seja, a conservação da energia cinética total do sistema. O conjunto dessas hipóteses, estabelecidas pelos cientistas, tornou a estruturação de um modelo de gás, denominado gás ideal, no qual as moléculas são tratadas como partículas, de acordo aqui, com a figura 3. Esse modelo ele se fundamenta na ideia de que as leis que regem o comportamento dos gases ideais eles podem ser obtidos por meio da aplicação das leis da mecânica newtoniana ao movimento dessas partículas, né? Então, aqui temos um gás, né, em um recipiente qualquer, né, onde as partículas desse gás ideal, eles apresentam movimentação perfeitamente livre, ocupando todo o espaço disponível, né, do recipiente e interagindo apenas durante colisões entre essas moléculas de gás, né? Então, elas só se interagem quando há colisão de molécula com molécula ou de molécula com a parede do recipiente contido. Aqui, ó, eu coloquei para saber mais, né, algumas conexões com o cotidiano. Aqui temos uma imagem, né, de usinas nucleares, né, liberando gás carbono, né, onde o gás carbono ou o dióxido de carbono, CO2, ele é produzido pela respiração celular, tanto de organismos animais quanto vegetais, né, todas as formas de combustão naturais, como os incêndios florestais, ou não, como certos processos industriais, aqui são indústrias, né, também produzem esse gás poluente, né, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa, né, onde essa liberação desse CO2 ele é prejudicial para o nosso planeta, né. Outro exemplo, né, é durante procedimentos cirúrgicos, né, podem ser utilizadas substâncias
anestésicas na forma de gás, né? Como eu falei também, por meio de inalação. Às vezes a gente está com a bronquite, algum problema, precisa fazer o uso de alguma medicação e precisa tomar inalação, né? Onde aquele aparelhinho a gente coloca medicamento líquido e aquele aparelhinho ele consegue transformar aquele medicamento líquido, né, em forma de gás, para que possamos inalar aquele medicamento em forma de gás, né? Então, chegou a nossa aulinha de hoje, chegou ao fim, né? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.